Olá, paz do Senhor, estamos ao vivo nesse momento, desde já agradecendo a Deus pela oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, de estar aqui na sua presença. Nós vamos estudar agora a lição de número 8, para a glória de Deus. Nossos irmãos aqui vão entrar para nos trazer para a glória de Deus. Nós vamos estar aqui aprendendo com nossos irmãos. Pai, Senhor, servo de Deus. Pai do Senhor, irmão Renato. Pai do Senhor a todos. Amém. Está me ouvindo bem? Amém. Muito Então bem, vamos muito fazer a bem. oração para nós começar a nossa escola bíblica dominical no ar nesta tarde, agradecendo a Deus pela oportunidade, por tudo que Ele tem feito. Oremos nesse momento. Senhor, meu Deus, mais uma vez estou na tua presença, Senhor, Deus, meu Deus na e meu tarde desse Pai, dia. louvamos Meu Deus, te Jesus agradeço por pela essa presença de todo oportunidade cuidado, feliz ser que fazer tem do teu concedido a filho, cada um de que vão nós, trazer o ensinamento por da aqui palavra nesta estarmos, tarde, Senhor, para mais aqueles uma que vão vez ouvir, Senhor, a aprendermos tua da Tua palavra, palavra, aqueles que continua vão ver ajudando os depois Teus esse vídeo, servos que Senhor, muito abençoando a estarão cada um. ouvindo, Inspira teus Senhor, filhos para nos o trazer essa palavra ensinamento, os nesta Teus tarde de servos que estarão ensinamento. empenhados Teus no filhos, Diácono ensino, Vinícius, ajuda a também cada o um irmão de nós, Cleves, Deus, diácono teu da tua irmão igreja, abençoa a Renato, todos, o teu Senhor. servo Nisso irmão nós te Cleves, pedimos, continua Senhor, e conosco também e a já te todos, agradecendo Senhor, que agora estarão para todos sempre. participando, em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Irmão Vinícius, o senhor aumenta mais um pouquinho o seu volume, está muito baixo o seu volume. Só um momento, irmão Renato. Tá me escutando? Estou escutando, ainda está baixo. Mas é o volume, Pronto, mais alto volume aqui. pronto, Melhorou? pronto, agora tá tranquilo. Apresenta a lição aí. Irmão Cleves, daqui a 5 minutinhos está entrando. Sim, senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Louvamos Amém. a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, não é? Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Renato e desde já nos desculpar um pouco, né, por esses imprevistos que tem havido esses dias, correria grande, irmãos, no que diz respeito à labuta, né, diária, bem como também as atividades na igreja. Então, fica um pouco corrido, né? Mas graças a Deus que o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos nessa tarde para juntos estarmos estudando a palavra de Deus, não é? E é de grande valia estarmos juntos nesta ocasião aprendendo a santa palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Queridos, nosso irmão Renato nos autoriza a estar apresentando a lição bíblica, não é, que estaremos estudando nesta feita. Queridos irmãos, nesta ocasião estaremos estudando a lição de número 8, não é? Lição de número 8, que tem por título Sendo Verdadeiro. Amém, irmãos? O textuário nos diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo o espírito não há engano. Salmo 32 e 2. A nossa verdade prática, irmãos, nos diz: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, para quem não está de posse da lição, não é? Está contida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, verso de 1 a 4. Amém, irmãos? Essa lição que estaremos estudando, meus irmãos, ela tem 3 objetivos que queremos discorrer com os irmãos nesta oportunidade. Primeiro objetivo: contrastar o ato de dar esmola com a hipocrisia. Segundo objetivo: colaborar no auxílio ao próximo sem alarde. E terceiro objetivo: concluir que Deus contempla o bem que realizamos. Amém, meus irmãos?
Esta lição também, irmãos, nós temos aqui 3 tópicos, né? E com a graça de Deus estaremos, juntamente com o nosso irmão Cleberson e nosso irmão Renato, discorrendo nesta tarde desses 3 tópicos. O primeiro tópico nos diz o ato de dar esmola e a hipocrisia. O primeiro subtópico nos diz definição de hipocrisia. O segundo subtópico nos diz a justiça pessoal. O terceiro subtópico, as 3 práticas da ética cristã. O segundo tópico nos diz, meus irmãos, auxiliando o próximo sem alarde. O primeiro subtópico, qual é a motivação do teu coração? Segundo subtópico, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Terceiro subtópico, a maneira de ofertar segundo Jesus. E ainda temos aqui, irmãos, o terceiro tópico que nos diz: Deus contempla o bem que realizamos. O primeiro subtópico do tópico 3. O Deus que tudo vê. E o segundo subtópico do tópico 3. O Deus que recompensa. Amém, irmão Renato? Amém. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui ao vivo para todos. Depois, essa escola vai estar lá, nosso vídeo vai estar lá no nosso canal do YouTube, da Supremo com Renato Garia, você vai lá depois e se inscreva lá no nosso canal, deixe lá o like. Irmão Vinícius, eu estava numa escola animada aqui, da área aqui, e aquela última lição que nós tivemos, senhor irmão Credo, uma pessoa que foi dar a palavra, ele disse, irmão, eu vi esse vídeo aqui, assisti isso aqui, e achei muito interessante o irmão comentando, e trouxe a mesma palavra que o senhor, que o irmão Cleberson trouxe, ele trouxe. Eu assisti um vídeo no YouTube do nosso irmão aqui, que faz parte aqui na área, e é muito bom. Falou para a igreja, foi coisa excelente. Trouxe uma boa, assim, nós podemos dizer assim, palavra do irmão Cleberson, do irmão Vinícius. Foi glória, a glória e a honra é para Jesus. Amém? Aí eu estou aqui compartilhando com os irmãos, porque isso aqui serve muito. Muitas pessoas assistem, usam na escola dominical, traz alguns assuntos que nós abordamos aqui, leva para a escola dominical também para trazer. É de muita importância isso. E, então, irmão, enquanto o nosso irmão Cleberson não entra, o senhor começa falando aí o primeiro tópico da lição, depois nós passamos para o nosso irmão Cleberson segundo. Amém? Pronto. Amém. A gente vai fazer a leitura, não é isso? Ah, sim, a leitura é verdade. Pronto. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Para quem não está de posse, meus irmãos, da leitura, da lição, está em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número de 1 a 4. Amém? Podemos ler a leitura, irmão Renato? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Versículo 2. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, que nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Versículo 3. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode orar, irmão? Depois da oração, o senhor já começa o primeiro tópico da lição. Sim, Senhor. Vamos lá. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos uma vez mais diante da Tua presença, te agradecendo, ó Deus, por esta oportunidade feliz que tens concedido a cada um de nós, a cada internauta, Senhor, que estará participando juntamente conosco, o Teu servo, nosso irmão Renato, bem como também Cleberson, e todos, Senhor, que estarão participando.
Continua conosco, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, nos concedendo a tua graça, nos concedendo, Senhor, condições de avançarmos. Todas essas bênçãos, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Fica à Deus. vontade, servo de Deus. Vamos embora. Queridos irmãos, como já mencionado, não é? Estamos hoje estudando a lição de número 8, esta lição que estará sendo ensinada em sala de aula, não é? No domingo, no próximo domingo, e queremos, com a graça de Deus e a vossa oração, transmitir, não é, dentro da lição, algo da parte do Senhor, e acredito que será de grande proveito para todos nós. Desde já também louvando a Deus pela vida do nosso irmão Cleverson, nosso irmão Renato, que estaremos juntos, não é? Juntamente com todos os internautas, aprendendo a palavra de Deus. Queridos, estamos na lição de número 8, que tem por título Sendo Verdadeiro. Amém, irmãos? Sendo verdadeiro. Mas, queridos irmãos, antes de adentrarmos propriamente na lição, não é, de número 8, queremos trazer o conceito, não é, o significado acerca da verdade, ou acerca da palavra verdade. O que significa a palavra verdade? Nos diz assim: verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro. A essência é a verdade, é a ausência da mentira. A verdade também é a afirmação do que é correto. Amém, irmãos? Então está aí a definição do que significa a verdade. E o que eu acho interessante, irmão Renato, e a todos que nos acompanham nesta oportunidade, é que esta definição nos chamou bastante atenção acerca da verdade, falando que a verdade ela está intimamente ligada a tudo que é sincero, não é? Então a gente vê uma ligação entre a verdade e entre o que é sincero. E nós vemos também nesta definição que a verdade ela é a ausência da mentira. Então, quando nós falamos a respeito da verdade, nós estamos automaticamente falando acerca da ausência da mentira. Então, quando nós falamos a verdade, nós estamos falando realmente a verdade. Amém, irmãos? Então, nesta definição, para iniciarmos, a verdade ela está ligada com o que é sincero ou com a sinceridade, e a verdade ela é a ausência da mentira. Existem outros conceitos aqui, irmãos, que no decorrer, não é, da lição que estaremos estudando, queremos também, não é, juntamente com o nosso irmão Cleberson, trazer o conceito, né? Aí a gente falou aqui acerca da verdade, tem ainda o conceito acerca do que é sinceridade, né? O conceito acerca do que é hipocrisia e o conceito do que é generosidade. E a gente vai avançando e vamos estudando. Mas, queridos irmãos, queremos tomar por base, iniciando o nosso estudo nesta tarde, um texto bíblico bastante conhecido de todos nós, não é? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8, verso de número 32. Um texto bastante conhecido, mas quero, com a graça de Deus, citar esse texto nesta oportunidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Quem falou isso aqui foi Jesus Cristo, não é? O Filho de Deus, por ocasião
de Jesus defender ali a sua missão e a sua autoridade. Bem sabemos, meus irmãos, que a verdade, ela se sobrepõe, não é? Aonde a verdade chega, nós observamos que a mentira, ela não tem lugar. Ou seja, pode ser que a mentira, neste intervalo de tempo, antes que a verdade ela se apresente, ela pendure algum tempo, não é, irmãos? Mas quando a verdade, não é? Quando a verdade ela chega, a mentira ela desaparece, não é? Porque bem sabemos, pegando pelo cunho bíblico, que conhecendo a verdade ela liberta, não é? Quando uma pessoa não tem um conhecimento, não é? Não está ali muito por dentro dos assuntos, ainda dentro desse contexto, irmãos, não está muito por dentro de um assunto, e ela começa a pesquisar, começa a estudar, não é? Começa a ter ali um conceito de algum estudo que ela está engajada, ela começa a entender que aquilo que ela tinha aprendido antes, não é? Não era realmente a verdade. Então, quando a verdade chega, não é, irmãos? A mentira, ela cai por terra. E isto, irmão Renato, em muitos sentidos, não é? No nosso sentido secular, no nosso sentido, no sentido do convívio cristão, não é? Então, aonde está a verdade e a mentira, ela não tem lugar. Amém, meus irmãos? O nosso primeiro ponto, diga lá. É como diziam nossos pais, né? A mentira tem perna curta, né? E muitas vezes, irmão Vinícius, tem pessoas que falam uma mentira com tanta firmeza que se tornam verdade. Justamente. Mas Porque chega na uma hora que realidade, essa mentira vai ter que cair por terra. Positivo. Pegando um gancho aí no que o senhor falou, a pessoa, o ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de mentir. O senhor já observou isso? Não é? Porque na realidade, para ele, não é? Quando eu digo para ele, irmãos, é no sentido geral, não é? Quando eu digo para ele, é no sentido geral. Para ele, o melhor para o momento é a mentira. A mentira para alguns, né, para certa situação, é como se fosse uma válvula de escape, né, para fugir daquela situação. Mas o interessante, irmão Renato, que pode ser que no momento seja, né? Mas, feito o senhor falou, conjecturando, né? A mentira, ela tem a perna curta, não é? Ela tem a perna curta, então quando a verdade se apresenta, a mentira ela desaparece. E nós vemos, irmão Renato, que a mentira ela é algo tão destrutível em vários sentidos da nossa vida, né? No sentido secular, no sentido do convívio cristão e dentre outros aspectos, a mentira ela é muito destrutiva. Então, vale a pena observar a palavra de Deus e atentar, não é, pelo caminho da verdade, andar em verdade. Não é, irmãos? Bem sabemos que quando procuramos, não é, adentrar por este caminho, muitas vezes não é fácil, não é, dizer a verdade, dizer algo que realmente é a verdade, mas é maravilhoso, porque a verdade ela produz um fruto, irmãos. Não é? A verdade ela produz um fruto. Então, quando o homem pega pelo caminho da obediência, não é? E falar a verdade, com certeza ela será bem-sucedido em tudo o que fizer. Ainda que no momento seja difícil, não é? Mas nós estamos aprendendo nesta tarde que se faz necessário, irmão Renato, se faz necessário a gente prezar pela verdade. Amém? Vamos dar início aqui ao nosso primeiro ponto. A nossa introdução nos diz assim, irmãos.
O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, como comprometido com os valores do reino de Deus. Uma sequência de quem vive esses valores em busca de aprovação por Deus é não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Nesta lição veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Amém, meus irmãos? Pronto, vamos lá. O ato de dar esmola e a hipocrisia. Queridos irmãos, a gente vê neste primeiro ponto a definição, não é, de hipocrisia. No grego, a palavra hipocrisia, no grego, a palavra para hipocrisia significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Amém, irmãos? Eu acho interessante, irmão Renato, esta definição, e a todos que nos escutam também, é que a definição do hipócrita, ou a definição acerca da hipocrisia, é como se fosse um personagem que interpreta, ou seja, não é algo real, é algo fictício, não é algo verdadeiro, é algo falso, não é? É algo fácil. Então, essa interpretação, ela é grandiosamente maravilhosa. Então, veja bem, significa alguém que interpreta um papel, um personagem. Então, quando uma pessoa entra pelo caminho da hipocrisia, automaticamente ela está interpretando um papel, ou seja, não é algo verdadeiro, é algo fictício, né? E nós estamos prezando e estudando aqui acerca da verdade, né? Lemos aqui o Evangelho de João segundo Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando o homem entra pelo caminho da hipocrisia, automaticamente ele está dizendo que está interpretando um papel. Não é, irmãos? E estamos vivendo, irmão Renato, dias muito difíceis, dias muito trabalhosos, em que hoje, infelizmente, a hipocrisia ela tem tido um espaço muito grande, não é? Mas que Deus nos ajude a compreender e a adentrar pelo caminho da verdade. E tudo quanto a gente faz em prol do reino, seja realmente em prol do reino de Deus e para benefício do próximo. Não é, irmãos? Então a gente vê nesta primeira definição que a pessoa que se comporta neste sentido, ela interpreta um personagem, não é? De uma peça teatral, irmãos. E o Evangelho segundo escreveu Mateus diz que as pessoas que assim agem pretendem o quê? Impressionar. Ou seja, quem observa. Não é, irmãos? Ou seja, é aquela missa de corpo presente, como alguns dizem, né? Está fazendo ali, mas está fazendo com o intuito de alcançar algo mais na frente. Não é, irmãos? Então, a gente precisa entender que tudo que a gente faz em prol do reino tem que ser realmente em prol do reino. Não é? Não deve ser algo maquiado, não deve ser algo que tenha o seu princípio pela hipocrisia. Não, precisamos entender que devemos prezar sempre pela verdade. Sempre pela verdade. Até porque, irmãos, Deus é aquele, não é? Está chegando aí o nosso irmão Clebson, diácono da igreja. Glória a Deus.
Não é? Deus, Meu. ele preza sempre pela verdade. E tem coisas, irmãos, que fica oculta. A gente vai ver isso mais à frente, não é? Tem coisas que fica no interior do homem, algo que não é, de certa forma, visível, não é exteriorizado, mas Deus, pela sua onisciência, a gente vai ver lá na frente, não é? Ele conhece realmente a intenção. E eu louvo a Deus, irmãos, que a gente não precisa se apresentar para realizar algo. Não precisa se mostrar. É simplesmente pegar pelo caminho de fazer aquilo realmente para Deus e Deus lá na frente nos dará a recompensa que merecemos. Não é? Oxalá que seja algo de bom, de agradável. Não é? Então precisamos entender que a hipocrisia ela é o mal, podemos dizer, um dos males do século, não é? Naquela época, por ocasião do ministério de Cristo, não é, irmãos? Já havia muito, né? Já havia muita hipocrisia e hoje parece que a situação está ainda mais complicada, mas que Deus nos ajude. Queridos irmãos, eu queria ler com os irmãos ainda João capítulo 2, capítulo 2, versículo de número 25, 2 e 25 de João. Eu achei algo interessante, não é? Ia estar na lição, o pastor Osiel Gomes, com muita propriedade, não é? Reservou esta referência e queremos citar nesta oportunidade. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Veja que interessante, meus irmãos. Então, não se consegue... A corrigida, Vinícius, para os seus irmãos, é interessante essa expressão aí, a corrigida, ela diz, ele bem sabia o que havia no homem. Olha aí. Essa minha linguagem ela é atualizada, né, Clebson? Então veja a propriedade. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho. De que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, irmãos, Deus, na sua onisciência, pelo atributo que é dele próprio, ele conhece, irmãos, não é, o coração humano, ainda que não seja externado, exteriorizado, não é? Mas a gente observa neste versículo, capítulo 2 de João, que é Jesus mesmo falando, dizendo, olha, ele conhece o interior do coração humano, ele conhece o interior do homem. Então o homem não pode correr nem para a direita e nem para a esquerda. O homem não pode ocultar-se, não é? O homem não pode fugir desta verdade. E ainda mais no que diz respeito à verdade de Deus, não é? Então, só para pegarmos aqui um gancho, ele conhece o homem. Amém? Ele conhece o homem. Conhece o interior do homem. A justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentes dos fariseus, os quais projetavam a sua prática religiosa, mostrar ao público a sua grande espiritualidade. Veja que interessante, irmãos. Havia a cúpula religiosa, não é? Os fariseus, os escribas, e Jesus traz esta orientação aos discípulos, dizendo que os discípulos deveriam fazer diferente. A justiça dos discípulos, a justiça dos servos de Deus, deveriam exceder a dos escribas e fariseus, não é? Porque eles agiam, irmão Renato, e a todos que nos escutam, nosso irmão Clebson, não é? Eles agiam de forma que estavam vivenciando um personagem. Faziam algo para que as pessoas vissem. Não era algo realmente do seu coração, um intento bom, na realidade. Esta palavra que eu queria falar, né? De um bom intento,
de uma boa obra, não. Faziam algo para que o povo visse, o povo observasse a sua espiritualidade. A gente observa até pelas orações, não é? Tudo que faziam questão de mostrar. E a gente observa, irmãos, que Jesus reprovava, não é? Jesus reprovava esse caminho, não é? Jesus reprovava porque eles não faziam realmente com o coração voltado ao reino, não. Eles faziam de forma para apresentar. A gente trouxe aqui, irmão Cleberson, antes do senhor entrar, a definição, não é, da palavra hipocrisia, não é? Que hipocrisia é uma forma, é como se fosse uma forma de interpretar, né? É como se fosse, na realidade, um ator, não é? De um teatro que está ali interpretando, ou seja, é algo fictício, não é algo verdadeiro, né? A própria capa, a capa da lição mostra, né? Um homem com uma máscara. Isso, justamente. Então, a gente observa que não é algo verdadeiro, não é algo espontâneo, não, é algo maquiado, é algo visando outra coisa lá na frente, não é? Mas Jesus, naquela oportunidade, por ocasião do seu ministério, ele ensinava aos discípulos, dizendo, olha, a vossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Vocês não se comparem a eles, façam diferente. Se eles fazem desta forma, vocês aprendem e fazem diferente. E era por isso, irmãos, que Jesus era, de certa forma, tão bombardeado, não é? Era tanta perseguição, podemos assim dizer, tantos embates, porque Jesus sempre prezou pelo lado da verdade, irmãos. E Jesus, de certa forma, era como se fosse um martelo naqueles dias para quebrar esses princípios desses homens, não é? Da cúpula religiosa da atualidade. Mas vamos mais à frente. Eu quero ainda, irmãos, citando ainda a lição, não é? O próximo parágrafo que nos diz: os discípulos de Cristo viviam os seus ensinos. Os seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal, não é? Então a gente observa aqui que tudo que é feito em prol do reino e também do próximo não é para glória humana, não é para louvor humano. E observando esta verdade, meus irmãos, não é? Observando esta verdade, eu quero ler com os irmãos, não é? Para corroborar com o que estamos falando, não é? João, capítulo 3, e o versículo 30. João, Evangelho segundo escreveu João, 3 e 30 nos diz: convém, em outras traduções diz, importa, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, a honra, a glória, o louvor, a majestade é para Deus. Tudo é para Ele. E ainda quero ler outro, irmãos, outro versículo para corroborar com esta verdade. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, verso 36. A minha Bíblia, irmãos, ela é contemporânea, né? É um pouco diferente, mas tem o mesmo sentido. 11 e 36 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, meus irmãos? Então, tudo que a gente faz em prol do reino, em prol do nosso próximo, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Não é? Não é para a glória humana, não é para nós. Há quem tome
Não é, irmão Clebson e irmão Renato? Isso. A quem tome muitas vezes a glória para si. Mas eu estou aprendendo nesta tarde que tudo que a gente faz em prol do reino é para a glorificação, olha, de Deus. Honra, glória, majestade, tudo é dele. Nós somos apenas o quê? Instrumentos de Deus. Que pela sua infinita bondade e misericórdia, Deus nos concede uma porção e a gente ali consegue, administrando, realizar alguma coisa para Deus. Não é, irmãos? Então, eu preciso entender isto. Não é? Que tudo é para o Senhor. Não é para a glorificação humana, não. É tudo para Ele. Amém, meus irmãos? Eu quero ler aqui ainda o subtópico 3 e já estaremos ouvindo o nosso diácono, nosso professor, nosso irmão Clebson. Quero ouvi-lo. É sempre bom estar com o servo de Deus. Amém, meus irmãos? As 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo. Veja que interessante, irmãos. Que também é um culto a Deus. Tiago 1:27. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podemos faltar, não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Essas são as 3 práticas da ética cristã. A oferta, não é? A oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. É interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem o nosso. Primeiro, bem. Aí a gente faz o bem com coligação com a oferta, ou está atrelado à oferta. Então, quando a gente corrobora, né, ou bota, de certa forma, os nossos bens, é como se fosse uma oferta, não é? Aí a gente entra também com o nosso espírito, aí faz correlação com a oração e o nosso corpo no que diz respeito ao jejum. São direcionados, aí a gente observa aqui, irmãos, são direcionados a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, dentro desse aspecto, né, as 3 práticas da ética cristã, a oração, não é? A oferta, a oração e o jejum, a gente coloca, não é? Em benefício, em prol, direcionando para Deus, direcionando ao próximo e direcionando a nós mesmos. Quantas vezes, irmão Renato, não é? Nós nos deparamos com alguns pedidos de oração, não é? Quem nunca? Fulano, ore por mim, apresente minha mãe, apresente meus irmãos, apresente uma causa que eu tenho. Então a gente vai se colocar, não é? Vai colocar, de certa forma, o nosso espírito em oração em prol de quem? Em prol do próximo, não é? A gente, de certa forma, vai estar colaborando com o reino, orando por aquela pessoa, orando por nós, não é? Pelas nossas situações, não é? Quantas vezes surgem algumas necessidades e a gente, quando eu digo nós, né, a gente fala dos servos de Deus, né, que se coloca em situações até de ajudar a outrem, no que diz respeito ao aspecto da ajuda financeira, não é, irmãos? Ainda que alguém não saiba, ainda que as trombetas não sejam tocadas, anunciadas, mas que você chega por ali, não é? E dá uma ajuda, estende a mão. Tudo isso, irmãos, muitas vezes é feito no oculto, no secreto, não é? E Deus, a gente viu isso, irmãos, na lição, não é?
por ocasião da leitura bíblica em classe, que a gente faz em oculto, né, em secreto, Deus lá na frente trará o benefício publicamente. Então a gente precisa entender que não se precisa, irmão Clebson, irmão Renato, tocar trombeta, não é? Eu já ouvi algumas situações, não é? Alguns exemplos difíceis de pessoas que tinham uma certa posição, não digo nem posição, mas uma certa condição, não é? E tendo um irmão menos favorecido, chegou com uma certa importância, deu, não é? Aquilo ali ajudou de certa forma, mas saiu por trás daquela situação, falando que o irmão estava isso e aquilo outro. Irmão, isso não acrescenta para o reino. Isso traz detrimento, não é? Então a ação que a gente deva fazer, ou seja, movido a fazer em prol do reino, tem que ser em secreto. Se Deus lhe deu a condição de fazer, você faça, mas não toque trombeta. Se não for para ajudar, não atrapalhe. Não é, irmãos? Estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos. Estamos vivendo dias difíceis, mas que Deus nos ajude. Tá certo, irmãos? Que Deus nos ajude a avançarmos, a prosseguirmos e sempre estar embasado na verdade de Deus. Amém? Nosso irmão Clebson querendo pegar algum gancho aí, pode adiantar em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Clebson. Amém, meus irmãos. Pai do Senhor a todos, também ao nosso irmão Renato, nosso diácono irmão Vinícius, e a todos, né, que estão aí participando dessa live maravilhosa, né, onde a gente só tem o que aprender junto com os irmãos, né? É muito bom. Sempre quando a gente pode, a gente tá aqui, a correria é muito grande, né? Às vezes nosso irmão Renato marca conosco, mas o corre é tão grande que às vezes não dá para a gente chegar, mas quando dá, a gente sempre faz um esforço e chega. É interessante, Vinícius, essa parte aí que você falou com muita propriedade, né? Sobre esse primeiro tópico, que é muito bom, e essa lição que estamos estudando, a lição número 8, falando sobre sendo verdadeiros, né? E Jesus, ele olha para um grupo específico. Podemos assim dizer que tinha dois grupos principais, né? Que eram os fariseus e os saduceus. Também os escribas, né? Mas os dois principais eram ali os fariseus e os saduceus. Mas Jesus, se a gente vê os embates, é mais com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram mais populares, né? Podemos dizer assim, os fariseus eram mais povãos, lidava mais com o povo, estava mais próximo que o povo, né, irmão Renato? E os saduceus já era mais da elite, né? Do templo, né? Era um povo mais elitizado. E é bom salientar também que também a gente não vamos generalizar todo o farisaísmo, né? Porque se a gente abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver o próprio apóstolo falando, Atos, capítulo de número 22, olha o que diz, ele falando dele mesmo, né? Atos, capítulo 22, Vinícius, ele nos diz, versículo de número 3, Atos 22 e o 3, nos diz assim, ó, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Társio da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de quem? De Gamaliel, ele diz, né? Instruído conforme o quê? A verdade da lei. Olha lá, a verdade da lei. De nossos o quê? Pais. Aí, olha que palavras ele usa. Zeloso para com quem? Com Deus, como todos vós hoje sois. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu era fariseu, sim, né? Mas eu fui instruído diante de um homem de Deus. Aí ele cita esse homem. Quem era esse homem? Gamaliel, não é isso? Porque é bom a gente equilibrar também isso aí, né? Para também não generalizar todo o fariseísmo com cerca de
da hipocrisia. Veja bem, a gente está falando aqui sobre a hipocrisia, né? O próprio apóstolo Paulo estava dizendo, olha, eu era fariseu, mas eu era zeloso, não é isso? Né? Eu era zeloso. O erro de Paulo foi o quê? Foi perseguir a igreja do Senhor, tendo ele em mente que era uma seita. Mas Paulo, ele velava pela a verdade, pela seriedade da lei, né, Vinícius e Renato? Então a gente vê assim, mesmo sendo fariseu, né, é bom a gente salientar isso, mas ele tinha essa convicção da lei de Deus, não é? Porque aí Jesus ele fala para um grupo específico, né? Jesus ele não generaliza. Que se a gente for entrar em fariseísmo, a gente vai ver várias. A gente vai ver Gamaliel, que era muito respeitado, não é isso? A gente vai ver o próprio apóstolo Paulo, né? A gente vai ver Nicodemos ali quando vai buscar Jesus, né? Então, mas o que Jesus ele está embatendo aí é com um grande grupo, é claro, do fariseísmo, né? E da hipocrisia, que é uma definição bastante interessante, não é, Vinícius? Que é ser um ator. O que é ser um ator? É atuar, é ser aquilo que ele não é. Não é Não isso? é. É ser aquilo que ele não é. Né? Então, como essa lição está tratando não do exterior, pode ver que a gente está lidando com lições, né, irmão Renato, que Jesus está tratando com o próprio coração do homem, não é isso? Não é? Jesus está tratando diretamente com o coração do homem. Então, foi muito importante, Vinícius, essa definição aí. O segundo tópico também muito bom sobre a justiça pessoal, né? E as 3 práticas da ética cristã. Então, eu só queria complementar isso, né? Por que eu estou falando isso? Porque hoje, em nosso meio, tem muitos meios, né, que tem pessoas sérias, né? Tem pessoas sérias e a gente também não pode generalizar tudo por conta de uma classe, entendeu? A gente tem que ter esse cuidado em não generalizar. Jesus estava falando para um grupo específico e sempre tem, gente, né? Em toda a área, Em todo segmento. né? Em todo segmento tem. Isso, Vinícius, em todo segmento. Então é bom a gente, por quê? Os fariseus ficaram com essa prática até hoje, né? A gente até usa uma pessoa hipócrita, vai, essa pessoa está parecendo um fariseu, né? A gente usa isso, né? Mas tendo em vista que o fariseu era um grupo de pessoas, né, que também tinha pessoas sérias ali no meio. Quando eu falo sérias, não é em questão de crer em Jesus, de não crer em Jesus, não é isso. É em questão de zelar pela lei de Deus, porque aí já é outro assunto, né? Quando a gente se trata de judaísmo e cristianismo, aí a gente já é outro assunto específico. Mas eu estou falando aqui conforme esse texto de Atos, né, o próprio Paulo falando, né? Quanto a mim, varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel. Ele diz que instruiu ele, né? E ele diz conforme a verdade da lei. Ele está dizendo, ei, eu fui instruído pela verdade que está aqui, ó. Vocês estão entendendo? Né? Eu fui instruído pela verdade que está aqui, zeloso para com Deus. Paulo estava dizendo, a minha responsabilidade era com Deus, como todos vós hoje sois, né? Então, eu só queria trazer esse ponto que é bastante interessante, né, para a gente entender isso aí. Mas, claro, que a grande maioria dos fariseus deixava a desejar, tanto é que sempre eles estavam ali procurando Jesus em cada situação para pegar Jesus, mostravam uma coisa e praticavam outra. Pode trazer o segundo tópico? Posso continuar? Sim, senhor. Já cheguei assim, foi. O segundo tópico, ele nos fala sobre auxiliando o próximo, sem alarde. Isso é muito tremendo, né? Aí eu anotei aqui o significado, segundo o dicionário português, de alarde. Olha o que significa alarde. Ó.
comportamento que denota o exibicionismo ou ostentação, fazer alarde da fortuna. Olha para aí. Pessoa que se engaba, pessoa que se vangloria. Pronto. Meu Deus. Aí esse significado aí é bastante interessante para a gente começar, não é, Vinícius? Esse tópico, né? Porque, gente, hoje a gente vive, não irmão Renato? Estamos fazendo essa live, que intuito essa live tem? Não é? Qual é o intuito que estamos aqui? Será que é para conseguirmos um grande número de seguidores, né? Será que é para estarmos em evidência, né? Para as pessoas ver, né? A gente discutindo aqui a lição, né? E talvez até pensar que as pessoas possam, rapaz, como eles falam bem, né? Que coisa maravilhosa. Será? Deus sabe o nosso intuito, o nosso coração, não é isso? Mas o que a gente vê hoje é o quê? Pessoas usando o social para se promover, se vangloriar, né? E é isso aqui que esse tópico ele vai nos trazer, que o subtópico ele fala logo, qual é a motivação do teu coração? É uma pergunta, não é isso? Qual é a motivação? Por que você está fazendo isso? Ora, se Jesus ele ordena, não é? Eu achei interessante, Vinícius, Tiago, capítulo 1, vamos ver esse texto aí, Tiago, capítulo 1, versículo de número 27. Vamos ver esse texto aí, por gentileza. Tiago, capítulo 1, versículo 27, irmão Renato. Vê o que é que fala aí. Pode Lê ler? aí, irmão Renato, por favor. Pode ler, Vinícius. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Guardai. Incontaminado de quê? Do mundo. Aí qual foi a ordem de Deus? Visitar quem? Os órfãos de quem? E as viúvas. Mas as viúvas nas suas o quê? Tribulações. Tribulações. Aí ele, olha o que ele enfatiza. E guardai-vos. Guardar-se. Da o quê? Da corrupção de quê? Do mundo. O que é que Tiago está dizendo? Não deixe o mundo lhe influenciar, não é? Não deixe o mundo lhe influenciar nessa sua tarefa, nesse seu dever de quê? Cuidar dos órfãos, cuidar da viúva. Claro que isso aqui é um modelo, mas abrange, né? E quando a gente vê o significado de guardai-vos, não é? No capítulo 6, versículo 1 da nossa lição, capítulo 6, versículo 1, o que é que Jesus fala aí? Logo no comecinho. O que é que ele diz aí? Guardai-vos de fazer a vossa esmola. Sim, diante de quem? Dos homens. Sim, diante dos homens. Para ser desvisto por eles. Sim. Continue. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Nos céus. Olha a palavra aí, guardai-vos. Tiago diz guardar-se. Aí o que é isso? O termo grego, eu achei interessante aqui, ó, é deter a mente, prestar atenção, escute, viu? Tomar cuidado com, dar atenção, prestar atenção, acompanhar, tomar cuidado, ser devotado, ó para aí, levar em consideração. Veja bem, uma só palavra, olha o que abrange, né? O que Tiago falou e como Jesus começa esse capítulo de número 6. Aí voltando para a lição aqui, qual é a motivação do teu coração? Aí ele diz a prática da generosidade para
com alguém é o que? Bíblica. E há tempos estava presente aonde? Na lei de Deus. Não é novidade, entendeu? Então não há, gente, o que se espantar quando a gente faz o bem, quando a gente faz o social. Não, porque é uma obrigação nossa. Entendeu? É o cuidar, não é isso? É o cuidar, é se mobilizar, ajudar o irmão sem alarde, né? Quando ele fala aqui, quando eu vi esse significado de alarde, não mostrar a sua fortuna, ou seja, não demonstrar que eu estou dando porque a minha fortuna é grande e eu posso, não é isso? Né? A gente um dia viu nosso presbítero falar que numa certa cidade, às vezes tinha uma ação social e uma irmã só, irmão Renato, queria arcar com tudo. Queria arcar com tudo e dizia que os irmãos não, porque... Não ajudava. Né, Vinícius? Ela tinha condições, tinha, mas ela queria... Aí o presbítero, tá certo, irmã. Aí um dia o presbítero botou num grupo, né, que ia fazer uma ação social, ia entregar sopão e tal. E, irmão Renato, choveu de pessoas assim, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, eu vou dar... Quando o presbítero chegou na congregação, todo mundo cooperou, irmão Renato. Macarrão, carne, foi tanta da coisa que ele ficou, entendeu? Aí essa irmã ficou, eita, trouxeram, foi. Ou seja, ela queria tomar para si. Você está entendendo, irmão Renato? Não é isso? É igreja, gente. O início, todos dividiam. Eles estavam ali tudo em comum acordo. Severina está precisando, vamos falar com os irmãos, junta aí, para ajudar a irmã Severina, para ajudar a irmã Maria, entendeu? O processo é esse, entendeu? Não vou pedir a ninguém, porque eu posso, eu tenho, e vou chegar lá, ó, irmã, foi eu que dei, viu? Ninguém chegou, né? Pronto. Aí Jesus disse, querido, já não tem galardão, entendeu? Porque ele já sabe a motivação. Olha aqui a pergunta. Qual é a motivação do teu coração? Será que eu tenho... Gente, fala aí, irmão Renato. É feito Jesus diz, né? Já recebeu o seu galardão diante dos homens. Isso. Não fez para os homens ver? Então já recebeu o seu galardão. Isso aí. Muito bem. Agora, qual é o melhor? Receber o galardão dos homens ou de Deus? Não é isso? Deus. Dos homens você recebeu, mas e de Deus? Não é isso, irmão Renato? Né? Então, o oculto é muito bom. Gente, quando Jesus ele fala, ó, entra no teu quarto, não é? Fecha a portinha do teu quarto, não é? E ora a Deus. Até isso os fariseus eles estavam errando o alvo, porque eles em jejum, eles saíam desfalecer, com o rosto desfalecido, gente, para mostrar uma certa religiosidade, entendeu? Mostrar uma nostalgia, um deprimento por conta do jejum. E as pessoas notavam que eles estavam em sacrifício, não é isso? Mas Jesus fala o que? Entra no teu quarto, né? Porque o que importa não é quem te vê lá fora, não. Ô, glória! É o que está em oculto. Porque o que está em oculto vê tudo, querido. Entendeu? Então não adianta expor nada, né? É a natureza. A gente vai, não é isso? Ninguém está vendo, Jesus está ali, observando, né? Às vezes você ali fazendo o seu sacrifíciozinho, né? Às vezes não tem para você, mas está ali ajudando o irmãozinho recebe, né? Recebe, não sabe nem foi que deu e nem interessa. Interessante que às vezes a gente coloca até no saquinho preto, já para não expor ninguém. Para não chamar atenção, né? Foi aquele, né, Aí, parece um marabarismo, né?
Pai, aquele olha para um lado, olha para o outro, às vezes estaciona o carro longe, né? É. Já para não. Mas é isso, gente. Não é isso? Então Deus, ele observa. Aí aqui embaixo mais, ele diz que o verbo no hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. Olha lá. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. Não é isso? A gente vê aqueles 10 leprosos. Ah, irmão, ele precisava de alimento, de alguma coisa, eles precisavam de algo muito, muito maior, né? Que era a cura da sua lepra. Não é isso? Isso aí é tremendo. Aqui entra também a gratidão a quem? A Deus, porque 10 foram curados. Só voltou quantos? Um. Ah, Jesus não, irmão. Jesus não quer saber da gratidão, não. Não quer não o quê? E por que ele perguntou, irmão Renato? Não foram 9? Não é isso? 10. Sim, não foram 10. Cadê os 9? Só voltou este. E este era samaritano. Entendeu? Mas ele voltou, né? Ele sabia que quem foi generoso com ele foi quem? Jesus. Ele voltou para agradecer. Claro que aqui não está enfatizando, mas um gancho, né? De quem recebe também, né? Ter essa gratidão. Aí ele fala aqui, é preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade, aparentemente, com motivos o quê? Errados, querido. Pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser o quê? Pode ser outra. Quando a gente vê, quando Acabe vai subir para Ramote Gileade, ele vai chamar quem? Josafá. O interessante é que o texto diz, irmão Renato, lá em Crônicas, o que é que vai acontecer? Ele faz um banquete, querido. Para quem? Para Josafá. Que intuito ele fez esse banquete? Reino do Norte, totalmente perverso, né? Com Acabe sob o comando, governo defasado, com aquela mulher chamada Jezabel, Josafá crente, Reino do Sul, Judá, prosperando, um dos reis que mais prosperou, né? Estava tranquilo, um homem crente, Acabe quis o quê? Oxe, eu vou ficar junto, eu só vou subir se Josafá for. Aí o texto é claro, ele faz o quê? Um banquete. Para o quê? Ganhar a amizade de Josafá, para Josafá subir com ele aonde? Para a guerra, para Ramote e Gileade. Qual era a motivação de Acabe? Será que era verdadeiramente buscar o Senhor, adorar a Deus, né? Para Deus ganhar a guerra? Não, querido. A motivação de Acabe era que ele queria entrar na espiritualidade que Josafá tinha com quem? Com Deus. E ele fez esse banquete todo para chamar a atenção de Josafá, não é isso? Mas o motivo do coração dele não era esse, não é isso? E hoje a gente vê muita gente, né, se banqueteando, mas qual é a motivação desse banquete, querido? É verdade. Reuniões e mais reunião, mas qual é a motivação, querido? Qual o intuito na realidade? Qual é o intuito? Esse banquete aí é para quê? Né? Deus vai no coração, querido. Deus vai no coração. Né? Aí o ponto de número 2. Posso continuar, irmão Renato, nesse ponto 2? Pode, vai-se embora. O tópico é todo seu. Todo meu nada. Oxe, eu quero ouvir vocês. Todo seu. Tópico 2, olha. O que é que diz? O que buscamos quando auxiliamos o próximo? Olha lá, Vinícius. Outra cipuada. Não é isso? Né? O interessante aqui é a falta
o perigo da falta espiritualidade, né? Que é uma da falta da falsa espiritualidade, é o exibicionismo, né? Então, aí o texto aqui ele diz: o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Poxa, eu estou ajudando aquele irmão, mas o que eu estou querendo, rapaz? Né? Aquele irmão está necessitado, eu vou ajudar ele, eu vou. Mas o que é que eu estou querendo? O que é que eu estou buscando? Ele diz aqui: o discípulo de Cristo não busca se promover, ir além, mudar de fase, Sim. se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de quê? De ninguém. Olha. Pedro e João descendo num templo. Isso é interessante demais. Aquele homem precisava de quê? De uma cura, querido. Mas ele estava pedindo o quê, Vinícius? Esmola. Esmola. Aí Jesus fala o quê? Temos que ajudar os órfãos, as viúvas. Ou seja, temos também que dar esmolas. Não é isso? Ajudar o necessitado. Mas ele estava necessitado fisicamente de andar. Não é isso? Mas ele pediu o quê? Esmola. Desce Pedro e João, querido. Aleluia. Pedro e João não ora para ter prata no bolso. Pedro e João não ora para ter ouro. Não. Para ter com que ajudar aquele homem financeiramente. Não é isso? Não. Sinceridade, querido. Pedro olha para eles e diz: olha, o seguinte é esse. Eu sei que tu tá precisando do ouro e da prata. Mas se tu andar, as coisas vão melhorar para tu. Primeiro, tu vai sair da porta do templo. Ô, glória. Tu vai arrumar um emprego e tu vai ganhar ainda mais. Vai deixar de depender, querido. Verdade. Não é isso? Aí o que é que ele faz? Não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Vocês estão entendendo? Qual era a motivação de Pedro e João, Vinícius? Eles podiam se desesperar ali. Peraí, amigo, a gente vai arrumar um trocado para você. A gente vai arrumar. Não é isso? Claro, vejam que eu estou falando dentro desse contexto. Estou falando dentro desse contexto. Eles podiam, não, eu vou envolver a igreja para arrumar ali fazer um caixa para você e lhe ajudar. Mas ia ajudar aquele homem, no outro dia o homem ia estar na porta do templo de novo, querido. Vocês estão entendendo? Então a motivação de Pedro e João ali foi totalmente espiritual. Ele disse: olha, tem um que vai resolver o teu problema. A gente não tem prata e ouro, mas o que eu tenho aqui dentro de mim, conectado com ele, aleluia, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Entendeu? A motivação de Pedro e João, ele queria ver aquele homem bem andando, sadio. Não queria mais ver, primeiro, a intenção de Pedro e João era reintegrar aquele homem para onde? Para a sociedade, querido. Não é isso? Para a sociedade, né? Para a sociedade. Então, a motivação, o que eles estavam buscando, auxiliando aquele próximo, né? Era que aquele homem voltasse à sua sociedade, tomasse o respeito das pessoas. Você vê que ele não dá nem uma pratinha, porque eles não tinham, querido. Se eles tivessem, ele podia. Não é, irmão Renato? Eu vou te dar uma pratinha, ainda vou orar e Jesus vai te curar. Não é isso? Mas não tinha, Vinícius. Entendeu? Não tinha. Né? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes as pessoas têm a vontade, querido, de ajudar, irmão Renato. Mas, infelizmente, a condição não dá. E agora, irmão, para eu ajudar, se Jesus manda, não tem problema, querido. Ore. Ore a Deus.
E Deus que está em oculto já vai receber a tua esmola, independente se você der ou não, porque ele vai ver as suas condições. Não é isso? Porque às vezes as pessoas estão ali, poxa, eu não posso ajudar, eu não posso, né? A oferta da viúva, e aí, querido? Isso, Todo um mundo exemplo. lá, olha só os... Né? Aí ela chega, a única que tinha, querido. O que é que Jesus disse, Vinícius? Vocês estão entendendo a profundidade disso? Né? Isso é um espiritual muito profundo, gente. Né? Então a gente tem que entender isso. O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Outro detalhe aqui, que Pedro e João não saiu correndo dizendo, olha, a gente chegou ali agora, tinha um homem ali, a gente falou, meu filho, oxê, a gente estendeu a mão e o homem saiu correndo, aqui, olha, eu e João aqui. Não, querido. Aí, Renato, quem foi que viu? O povo, querido. O povo. Eles foram presos por conta desse milagre. Justamente. Não é isso? Se destacaram por conta de um milagre. Deram esmola? Não. Deram coisa maior ainda. Não é isso? Claro que foi Deus que fez através da vida deles. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos, né? Praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, né? Que é cuidar dos órfãos e da viúva, o texto que a gente já leu ali em Tiago 1:27. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o quê? Fazendo bem. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida, não é isso? Então, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Né? Qual é a minha motivação? Por que eu estou fazendo isso? Né? Então, temos que ter essa consciência. Aí, para finalizar aqui, Jesus adverte a respeito de qualquer um que age em busca de receber os louvores dos outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois procedendo dessa maneira estaremos no mesmo nível do que, gente, dos fariseus. O pastor Osiel, ele bota dois termos aqui bem interessantes, Vinícius. A nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal. Isso. E desprezo de quem? De outros. Pois procedendo dessa maneira, estaremos no mesmo nível de quem? Dos fariseus, querido. Fariseu. Entendeu, irmão Renato? Então eu não posso usar a minha religiosidade para o meu orgulho próximo. O que o escritor está querendo dizer aqui? Eu não posso usar a minha religiosidade para o meu orgulho, o meu ego, botar a religiosidade acima. Era isso que os fariseus faziam, querido. Não é isso? Né? A religião, eles usavam, maquiavam a religião para mostrar um orgulho próximo, ou seja, se submeter-se a eles. Não é isso? E o outro detalhe pior aqui, orgulho próximo e desprezo dos outros. Desprezar os outros, querido. Entendeu? A gente nunca viu Jesus desprezando ninguém. Até os próprios fariseus, Jesus sempre estava ali com eles, né? E ali em casa de publicano. Quando devia repreender, Jesus repreendia mesmo. Mas o desprezo dos fariseus eram explícitos. Isso. Mas usando o quê? A religião, querido. Usando o poder eclesiástico. Estamos falando aqui eclesiasticamente falando. A religião, né? Porque era um povo que estava ali num templo, né? No sacrifício, eram doutores da lei. Então usavam isso
para orgulho próprio e também para desprezar o próximo. Era eles que diziam a lei, era eles que ditavam, não é isso? Né? Que eles só viam o estéril ou a tradição, aí é que era com eles mesmo. Ah, Jesus, teus discípulos não estão comendo, não estão lavando as mãos para comer. Isso é um desprezo, Vinícius. Né? Não estão lavando, não. Que é isso? Ele tem que lavar as mãos. Jesus, isso não importa, não, querido. Né? Jesus sempre refutando. Não é isso? Um detalhe: o homem da mão mirrada. Vocês se lembram, né? Mateus, Lucas e Marcos fala. O homem da mão mirrada, ele foi para o quê? Para o templo. Não é isso? Né? Normalmente, uma pessoa com a lepra, ali era uma lepra, mão ressequida, né? Mão atrofiada, ele era excluído do templo ou ficava em um departamento à parte no templo. Eles sabiam que eles estavam lá, que ele estava lá, mas queriam pegar Jesus, não é isso? Queriam pegar Jesus. Quero ver agora se ele vai curar no sábado, entendeu? Tava nem aí, ó, para a mão daquele homem, querido. Aí Jesus, interessante, um boi que cair no buraco, vocês vão lá e pega. Ah, é porque o boi dá lucro. Né? Isso é muito simples. O boizinho dá lucro, querido. Se perdesse um boi, ia perder lucro financeiro, material. Né? Aí Jesus fala, isso aí é um homem. Quer dizer que um boi vocês tiram. E um filho de Abraão eu não posso curar. Sério. Terceiro tópico. Vamos correr aqui o tempo. Terceiro, para encerrar, irmão Renato, aqui, né? Vamos embora. Vamos terceiro embora. subtópico. Vamos embora. Olha lá. A maneira de ofertar segundo Jesus, ó, no ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar o quê? Louvores, ou não louvarmos a nós mesmos, né? Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus fez a esse toque foi metafórica, né? Que quer dizer tornar público. Interessante isso aqui, né? Tornar público, trocar trombeta. É claro que Jesus usa isso metaforicamente, né? Eu ofertar e tornar público aquela minha oferta, não é isso? Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde, que a gente já definiu aqui essa palavra, né? Sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser o quê? Voluntária e discreta. Não é isso? Coisa que os fariseus também, muitos não faziam, né? Queriam sempre mostrar porque eram muito bem financeiramente, não é isso? Os fariseus. Primeiro, as roupas dos fariseus eram totalmente diferentes das outras pessoas. Segundo, fariseu já era notado quando chegava no ambiente. Todos já sabiam pelas suas vestes, não é isso? Diferenciada, vestes luxuosas, né? Então estavam ali num patamar da classe ali, né? Muito alta, né? Então eles sempre demonstravam esse poderio, né? Financeiro, que é claro que o governo de Roma não se importava com isso, contanto que ninguém, né, se atrevisse a contrair ali uma sedição contra Roma, uma revolta, né? Por isso que ali o sistema farisaico, né, era sempre preservado pelo governo romano, né? Enquanto eles estavam ali, né, o governo romano estava tranquilo, porque o governo romano era que ditava, e eles ditavam para o povo, né, como se deviam lidar religiosamente. Por isso que Roma não quis se envolver com o negócio deles com Jesus, né? Então a gente vê aí também o perigo de ofertar, né, com desejo de demonstrar ao público. Sim, eu oferto, né? Mas
A oferta primeiro vem daqui, ó. Primeiro ele aceita quem? O ofertante. E depois a Ofertando a oferta. oferta. Glória a O Deus. irmão Alexandre Miguel, ele fez uma pergunta. Ele disse que, deixa eu ver aqui a pergunta. Pois aqui os ombreiros, tudo que eles fazem, toca com trombeta. Isso pode? É uma pergunta do nosso irmão. Isso aí, Vinícius. A resposta já está sendo dada, né? Assim, Estamos estudando aqui. Como é o nome dele? Alexandre Alexandre. Miguel. Alexandre Miguel. A resposta já está sendo dada, né? Isso. É Amém. interessante aí, não sei em que sentido ele está falando, nosso irmão Alexandre, né? Se é acerca de alguma divulgação e tal, ou algo particular, né? Coisa que você chega e você, né? Porque, imagine, irmão, é constrangedor a gente, um irmão da igreja precisar, primeiramente, irmão Renato, a gente não é bom nem citar o nome da pessoa, porque a pessoa se poxa, a pessoa, um exemplo, irmão, a pessoa está precisando de alimentos. É irmão Alexandre, né? É irmão É Alexandre que Alexandre. perguntou. Está precisando de um alimento, não tem nada em casa, não é isso? Aí um grupo vai lá visitar o irmão, faz uma oração e vê a situação do irmão, né? Eu vi a situação, aí eu só vou orar. Amém, irmão. Deus vai mandar para você. Que nada, irmão. É orar e sair, reunir os irmãos. Vamos se mobilizar para ajudar o Isso. irmão João, irmã Severina. A situação é essa, irmão. Nosso papel de igreja é essa, entendeu? Não é um só que vai arcar com tudo e ninguém vai estar sustentando irmão, não, querido. É uma necessidade. Jesus não manda ninguém sustentar ninguém, não. Entendeu? Jesus não manda ninguém sustentar ninguém. Assim, meu filho, ninguém vai trabalhar. Ai, irmão, a igreja vai me sustentar. Oxe, todo Pois é. mêsinho aqui, ó, vai vir aqui uma feirinha básica. Não, querido, não é isso. É a necessidade momentânea. É uma emergência. Vamos dizer, irmão, dá 1 quilo e tal. Mas é necessário, irmão Renato, eu mandar um zap pro senhor. Ó, irmão Renato, é que o irmão João, meu vizinho aqui, tá bronca lá, irmão. Não tem nada. É necessário? Não. Ó, irmão Renato, tem um irmão, Responde. tem uma pessoa necessitada, irmão Renato. Se o senhor puder dar alguma coisa. Tá bom, irmão Cleber, passe aqui, pegue aqui comigo. Oxe, acabou-se. Irmão Vinícius, a mesma coisa. Entendeu, irmão Alexandre? Aí a gente vai lá, Sem expor, sem faz expor, o né? Sem negócio, expor, sem sem haver exposição. expor, sem expor. Chega lá no irmão, ó. O irmão vai com o carro. Precisa de muita gente, não, irmão. Pra quê, irmão? É um desfile, é? Não. Vai um só, com um carrinho lá, ó. Parou, irmão. Abre aqui. Ó, irmão. Pronto. Jesus mandou. Acabou-se, querido. Acabou-se. Entendeu? E se você não quiser ir, pega uma pessoa desconhecida que nem conhece o irmão, ela vai ali naquela casa. Acabou-se. Isso. Não vai lá, fizesse o bem ou não fizesse. Há galardão ou não há. Acabou-se. Né? Agora aí, dependendo do contexto aí, né? Pode falar, irmão Renato. Ô, irmão Crebso, eu cooperei ali um certo tempo ali no Alto da Conceição com o presbítero saudoso, né? Irmão José Gomes, que Jesus levou ano passado. E tinha uma pessoa lá muito necessitada. E ela me procurou, contou a história. Eu disse, não, tá certo. Aí tu vai ver o que pode fazer. Eu cheguei pro irmão que eu confiava, contei a história a ele e disse, ó, eu tenho tanto. Eu tenho tanto. Ele pegou, peguei aquele valor, dei na mão dela e conversei com o presbítero. Eu disse, irmão, o senhor nos autoriza a gente fazer aqui o culto da colheita, uma vez por mês. Aí ele perguntou, como é que é feito esse culto da colheita? Eu disse, não, a gente faz o culto da colheita, bota uma caixa, cada irmão que puder traz um quilo de alimento, ele pede da igreja para cada um trazer um quilo de alimento. E depois a gente faz cesta básica e divide para aquelas pessoas que estão necessitadas. Ele pode fazer. Isso, irmão, que ajudou muitas pessoas. E ninguém da congregação ficou sabendo para quem era. Porque tem pessoas, irmão, que quer a glória para si. É como a gente falou mais adiante, que o galardão dele já foi dado diante dos homens. Porque isso é constrangedor para uma pessoa. Ó, irmão,
o irmão fulano está passando necessidade, se puder ajudar, tá? Isso é constrangedor para todo mundo. Isso é constrangedor. Tem coisa que a gente tem que dar com a mão e esconder da outra para que a outra não veja, dar com a direita para que a esquerda não veja. E a pessoa, você fazer parte da congregação, e todo mundo está sabendo porque eu falei. Não precisa disso. É como nosso irmão Cleber já falou, nosso irmão ministro, não precisa disso. É a Bíblia que diz, né, irmão Renato? É a Bíblia que diz, né? E aquele irmão não vai deixar de ser ajudado, né? Não vai se constranger, ninguém vai saber, tranquilo, não é isso? Pode falar, irmão. O maior exemplo de generosidade, quem deu foi o próprio Cristo, né? A gente observa, por ocasião de muitas situações a qual Jesus resolveu, né? No que diz respeito à cura de enfermidades de tantas pessoas, né? E você observa que em algumas ocasiões Jesus dizia, olha, não diga nada a ninguém. Não é isso, Clebson? Não diga nada. O próprio Cristo, irmão. Não é? Então, olha, de calado. A pessoa que, movido, né? Daquela gratidão, eufórico, aí ele externava as realidades. Então, a gente observa e aprende com Jesus, né? O maior exemplo de generosidade. Ainda que o objetivo de Cristo, não é? O objetivo de Cristo em vir morrer por nós, o objetivo principal não era isso. Não era trazer a cura, não. Era salvar o que se havia perdido, mas Jesus realizava obras sociais, irmão. E a gente não vê Jesus tocando trombeta. Não, de maneira nenhuma. Não é? Em algumas situações ele pedia para ficar calado, não diga nada a ninguém. Entendeu? O próprio Cristo. Então a gente precisa aprender de Jesus. Precisa sempre aprender de Jesus. Amém. E o terceiro tópico, irmão, o nosso irmão Vinícius começa com o primeiro subtópico, o irmão Clebson fica com o segundo subtópico. Encerra com chave de ouro. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico, né, para encerrarmos. Deus contempla o bem que realizamos. Foi aquilo que a gente já vem tratando ao longo do tópico 1 e o tópico 2, né? O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência de Deus a onisciência de Deus. A onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele não existem surpresas, nem desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas e nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá a segurança é que até aquilo que vamos pedir, ele já sabe. Não é? Então a gente observa aqui nesse ponto 3, falando acerca de um dos atributos de Deus, que é a sua onisciência. E Deus, pela sua onisciência, ele conhece todas as coisas antecipadamente. Então, aquilo que a gente faz, né, no que diz respeito ao aspecto social, não é? No que diz respeito às situações, no que diz respeito às situações da igreja em si, não é? Deus, ele já conhece todas as motivações, não é? Então, aquilo que o homem planeja em seu coração, o intento do seu coração na realidade já está patente aos olhos de Deus. Nada foge dos olhos de Deus. Então, isso é pelo atributo da sua onisciência. Então, é de admirar, irmãos, infelizmente, não é? É de admirar como algumas pessoas, não vou generalizar, como algumas pessoas ainda se comportam desta forma, sabendo que tem um Deus que esmiuça, esquadrinha o coração, irmãos. Glória a Deus. Não é? Então, muitas vezes, a gente, por não vigiar, pode até adentrar por esses caminhos. Mas a gente está aprendendo, pela palavra de Deus, nessa oportunidade, não é, que Deus conhece o intento do coração.
E no que diz respeito ao aspecto da generosidade, o maior exemplo de generosidade, como já falamos e vem sendo discorrido ao longo desse ensinamento, foi Cristo, irmãos. Não é? Então, tudo que a gente faz em prol da obra, em prol do próximo, em prol do reino, é tudo para a honra e glória do Senhor. O nosso irmão Renato trouxe um exemplo aí, não é? Do culto da colheita, em que se é arrecadado ali alguns alimentos não perecíveis para ajudar os próximos. Isso é uma obra social que é realizada, até porque a gente sabe, irmãos, que existem irmãos, né, menos favorecidos que precisam de alguma ajuda, não é? Mas isso não nos dá o direito de expor, não é? De mostrar. Não, irmãos. A gente faz em secreto. O que a gente pode fazer, a gente faz, chega lá e sem tocar a trombeta, sem expor, sem exteriorizar. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, que conhece o nosso intento e o nosso secreto, ele trará a recompensa, irmãos. Não é? Nosso irmão Renato falou muito bem aí. Não é? Quando se mostra de frente, quando se exterioriza, já ganhou o galardão. Acabou-se. Já foi feito diante dos homens. Não é? Mas eu estou aprendendo, irmão Clebson, nesta tarde, né? E início de noite. Estou aprendendo que devemos andar na verdade. Não é? Que devemos ser generosos, que devemos ajudar, estender a mão. Não devemos criticar, ao invés da crítica, ajuda. Quando a crítica é boa e construtiva, ainda assim. Mas se não é boa, se não é construtiva, então não critique, ajude. Não é, irmãos? Existem pessoas, para a gente encerrar aqui, irmãos, e o irmão Simão Clebson dá oportunidade ao segundo subtópico. Existem pessoas, irmão Renato, que se acostumam, né? A gente falou de pessoas que a gente ajuda e existem pessoas que se acostumam com essas situações. Aí já é um outro aspecto, não é, irmãos? Mas o nosso dever, nas nossas condições, por mais pouca que elas sejam, é ajudar, irmãos. Não é? É ajudar. A gente leu aqui o versículo, né? Nosso irmão Clebson leu, citou aqui, está também na lição, que foi Filipenses capítulo 1, não foi isso, Clebson? Isso. Tiago. Foi Tiago, não foi? Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: a ele visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se, né, incontaminado do mundo. Então, é nosso dever o acolhimento, é nosso dever o cuidado, não é? É nosso dever a ajuda, o apoio, uma palavra, mas também a ação. É importante, não é, irmãos? Que Deus nos ajude a colocar, a inculcar isso na nossa mente e procedermos da maneira que Deus quer que a gente proceda, fazendo conforme o seu querer. Amém? Nosso irmão Clebson. Amém. Glória a Deus. O evangelista aí, Vanessa, eu acho, Barbosa, ele colocou um versículo muito importante, evangelista, ministro, Pai do Senhor. Isso. Provérbios, capítulo 31. Eu quero ler esse texto que o nosso evangelista expôs aí. Ele citou vários textos dentro desse assunto. Muito bom. Dentro do assunto. Muito bom. Provérbios, capítulo 31. Versículo 8 e 9. 8 e 9. Olha que interessante. Lê na tua aí, Vinícius, por favor, na atualizada. Abre a boca a favor do mudo. De quem? Abre a boca a favor do mudo, Sim. pelo direito de todos, os quais se acham desamparados. Olha o nome agora. Sim. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Muito Amém. Glória a Deus. Queria
só citar esse texto aí, muito interessante que o ministro colocou ali. Para encerrar, irmão, o Deus que recompensa. A gente já falou aqui sobre a hipocrisia, né? A gente falou aqui também o que a gente busca quando a gente auxilia o próximo. Qual é a maneira... A gente falou também da maneira de se ofertar segundo Cristo, não é? Deus contempla o bem que realizamos, ou seja, então a gente vem estudando, né, de fazer. Olha que o interesse não é recompensa, é fazer, mas Isso. quem dá, Recebe. É bíblico, né, quem Cleiton? diz é ele, irmão. Né, irmão Renato? Glória a Deus. Não é eu que determino o que eu vou ganhar. Não é isso? Não é eu que determino qual vai ser o meu galardão, né? Quem contempla é ele. É ele mesmo que diz. Eu só quero ler uns quatro textos aqui para encerrar. Ele diz aqui: o nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que o quê? O nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu quê? O seu nome. Ei, querido, nome. o que a gente faz não é em nome da gente, não, é em nome de quem? Em nome de De Deus. Deus. Acho que o pastor aí, outro ministro, pastor Pompeu, não é isso, Renato? Olha o que ele escreveu. Pompeu. Pai do Senhor, pastor, se o senhor não estiver aí. A igreja que não pratica a obra social junto da obra espiritual, a prática da obra estará incompleta. Certíssimo, pastor. Né? A gente vê uma aula disso aí na igreja primitiva. Elas andam assim, olha, o social e o espiritual. Olha um exemplo. Jesus chega para multiplicar pães e peixes. A primeira multiplicação. Jesus está ali, vai para o deserto, um lugar à parte. João Batista tinha acabado de ser decapitado. Estava ali Jesus. A multidão chegou para ouvir o quê? Jesus. Não é isso? Para ouvir Jesus. Jesus falando. Foi escurecendo aos discípulos. Jesus despede a multidão. Olha a preocupação deles. Despedir a multidão por quê? Olha, o alimento, a barriga roncou. Jesus despede, porque a gente... O negócio aqui tá feio. Aí Jesus, o que é que vocês têm aí? Felipe chega, né? Mas Jesus, a gente... Aí André procurou, chegou, a gente tem isso aqui. É 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixinhos. Mas o interessante é que quando o André fala isso, mano, André já vai dizendo, mas o que são isso? Ó pra aí. O que são isso? A multidão é grande. Vê bem, irmão Renato. Ele chega com os peixes. Quem pediu? Quem foi que pediu? O provedor. Quem é o provedor? Jesus. Onde Jesus está, querido, ninguém passa fome, não. Glória a Deus. Escute aqui. Aleluia. Glória. Onde Jesus está, ninguém passa fome. Aleluia. Glória a Deus. Estou falando em base nessa palavra do pastor Pompeu. Social, ninguém passa fome, e espiritual, querido. Primeiro eles estavam escutando o quê? A palavra, o espiritual, né? Alimento espiritual para. Quando Pedro veio lá da pesca maravilhosa, antes de pegar os peixes, primeiro teve o quê, querido? A palavra, o ensinamento. Palavra. Isso, palavra. André chega lá, rapidinho, eu vou encerrar. Pão e peixe. Mas o que é isso? É muita pessoa aqui, Jesus. Perguntei quantas pessoas tem não, André. Estou parafraseando aqui. Eu perguntei o que tem. Ô, glória. O resto é Aleluia. comigo. Bota na minha mão e vê o que eu faço. Jesus pega o pão e o peixe. Ora. Jesus podia, irmão Renato.
Passa a fila aí, eu vou dar a cada um. Vocês é muito incrédulo. Se afasta aí. O que é que ele faz? Vem cá, discípulo. Tome Pedro. Tome Tiago. Tome João. E deu-lhes aos discípulos, e os discípulos a multidão. Senta tudinho na relva, mesmo você sendo incrédulo, mas eu ainda multiplico na tua mão. Aleluia. Glória. Aí foi, ó. Quando foi tirando pão e peixe, foi multiplicando. Ok. Não é isso? Sobrou 12 cestos. Passa-se o tempo. Não muito tempo, que Jesus já estava subindo para Jerusalém. A mesma cena. E agora? Estava lá todo mundo, irmão Vinícius. Agora inverte. A multidão passa 3 dias, querido, escutando Jesus. Aí Jesus tem compaixão da multidão e diz, olha, eles estão com fome. Aí Jesus inverte a pergunta. Olha, eles estão com fome. Irmão Renato, já tinha acontecido um pouco antes. Qual era o deles? Jesus, oxe, a gente viu o Senhor multiplicar, Jesus. Multiplica agora. Não. Ele diz, o que a gente vai fazer, Jesus? A hora já se avança. Jesus olha para eles. E o que é que tem aí? Tem uns pães e alguns peixinhos. Fez a mesma coisa. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão da multidão, para a multidão não sair dali com fome, querido. Literalmente, irmão Renato. Entendeu? Porque o povo parou para ouvir a mensagem. 3 dias. Imagina. 3 dias escutando Jesus. Chegou um tempo que o povo estava com fome. Aí Jesus, agora sim, querido. Estão tudo bem alimentado espiritual, mas eu tenho compaixão que vocês estão com fome. Carne precisa de alimento. Supriu as necessidades. Entendeu? Supriu. Mateus, abre aí rapidinho. A gente vai encerrar agora. A hora já foi-se embora, irmão Renato. Capítulo 10, versículo 41 e 42. O que é que se fala aí, Vinícius? Quem recebe um profeta? Sim. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Sim. A quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de quê, gente? De água fria. Fria. A corrigida diz água fria. A um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, querido. Né? E para fechar aqui, o pastor Osiel fala aqui, ó, já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, preste atenção, eles não conhecem a causa, o motivo que os impeliu a tal ação, pois veio somente aquilo que lhes foi o quê? Manifestado exteriormente. O Senhor, pelo contrário, querido, vê o que está onde? No coração. O intento, né? Para que eu estou fazendo esse evento? Para que eu estou mostrando isso na internet? Que intuito eu tenho disso? Né? É para preservar a minha imagem? É para preservar os meus seguidores? Porque se eu não fizer isso, eu não vou ganhar muitos seguidores. Você vai ganhar, querido, seguidores na terra. Não é isso? Na terra. Mas tem um com olhos de chama de fogo que vai no profundo, no intento do coração, querido. Não é isso? Então não adianta a gente chegar aqui, irmão Vinícius, irmão Renato, tá aqui querendo aparecer, querendo se mostrar algo que a gente não é. Não adianta, querido. Tudo há de ser revelado, entendeu? E ele sabe o profundo do nosso coração. Antes da gente falar, ele já sabe o que a gente vai falar.
Entendeu? Verdade. Então temos que ter muito cuidado, irmão. Se Deus lhe deu pouco, se contente com esse pouco, mas esse pouco seu se multiplicará com Jesus, mas sem Jesus de nada vale. Né? A gente está se tratando aqui de uma hipocrisia, de uma obrigação do cristão em fazer algo sem denotar, sem se vangloriar. Então eu tenho que fazer com o intuito de quê? Sabendo, querido, sabendo que eu vou ter recompensa não dos homens. Não espere não, querido. Não é, irmão Renato? Não podemos esperar não, Vinícius. Recompensa Verdade. daqui não, da terra não. Entendeu? Pedro chegou uma certa feita para Jesus. Jesus, o que a gente vai fazer, Jesus? Se a gente continuar contigo, o que é que vai ser? Jesus, olha, vocês vão ganhar aqui. Vocês vão ganhar aqui, Pedro. Mas muito mais na vida vindoura, Pedro. Não se preocupa muito aqui, não. Um dia se preocupando no que haviam de vestir, de se envolver ali socialmente com as vestes, com os alimentos. Aí Jesus, opa, calma. Vamos olhar para os passarinhos um pouquinho. Eles plantam, os passarinhos plantam. Plantam. Não, oxe, Jesus, realmente eles não plantam, sim, mas eles se alimentam. Irmão, realmente o passarinho planta, Renato. Eu nunca vi eles plantar nada, não. Mas todo dia eles se alimentam. Ele pode pegar uma semente e levar para outro local e ali nascer, né? Mas plantar ele não planta, ele levou para levar. Ele levou para levar, mas plantar ele não planta, não. Aí ele olha os lírios do campo. Nem Salomão, querido. Nem Salomão se vestiu como os lírios. Se eu supro a necessidade de um passarinho, se eu visto um lírio como eu visto, aleluia, que são imateriais, que são irracionais, oh glória. Aleluia. Quanto mais vocês, querido. Glória se preocupe com isso, não. Que mesmo com as necessidades, eu estou ali, ó, suprindo, e irei continuar suprindo, querido. Ah, irmão, mas é pouco, mas está sendo suprido, querido. Ah, mas não dá nem... Às vezes, eu tô afim de comer uma picanhazinha, irmão, mas não tem... Mas tu come, irmão. Todo dia tu se alimenta. Isso é o cuidado de Deus conosco. Entendeu, irmãos? Então temos que ter essa... Ah, irmão, mas eu não tenho nada para dar. Tem, meu filho, você tem alguma coisinha. Tem alguma coisa. Né? Tem alguma coisinha lá. E se não tiver, você ora. Que Deus vai mandar para você ajudar outra pessoa. Entendeu? Deus vai mandar para você ajudar. Porque todos nós temos que fazer o nosso papel. Porque às vezes, irmão Renato, a pessoa está tão necessitada, aí chega para a pessoa, aí a pessoa, não, eu já estou precisando, irmão, eu vou dar para quê? Dá para quê, irmão? Tu não recebeu, irmão? Né? Recebeu, mas eu só tenho esse, mas divide, irmão, dá alguma coisinha, porque tu dando, ó, tu tá cumprindo isso aqui, ó, entendeu? E Deus continua suprindo todas as necessidades. Amém, meus irmãos? É maravilhoso estar aqui, mas se a gente continuar, a gente vai até 11 horas. Né? Vai mesmo. Então, nós agradecemos. E para fechar, vou deixar 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tanto material como espiritual, ele tem cuidado. Então, nós temos que agradecer ao nosso irmão Clébio, ao nosso irmão Vinícius. Sim, fala sobre o evento da manhã. Sim, muito bem, irmão Renato. Fala aí, meu diácono, irmão Vinícius. É uma bênção. Meus irmãos, queremos convidar a todos, não é? E a lição é propícia, né, para isso aí, viu? A lição de hoje. Justamente. Olha, certinho. Queremos convidar a todos, né, para participar do evento que teremos amanhã, denominado Seara Day, não é? AD Seara Day, não é, irmãos? Em que ali estaremos tendo uma ação social,
não é? Com corte de cabelo, apoio jurídico, aferição de pressão, não é? Então, todos os irmãos que estão nos acompanhando, né, os que são da localidade também, querendo dar esse apoio, querendo chegar lá, vocês estão desde já convidados, tá certo? A nossa congregação da DCeara aqui na Estrada Miroeira a DCA, Estrada Miroeira 1925, tá certo? Ali na Curva da Mangueira, bem na avenida, tá certo? Então, todos que quiseram participar, estejam juntos, não é? Ou você chegando, ou você contribuindo com o que você sabe fazer, nos dê esse apoio, e ali estamos cumprindo com aquilo que Jesus tem nos orientado. Não apenas o espiritual, mas também o social a todos quanto precisar. Amém? Que Deus, desde já, continue abençoando. E eu aproveito o ensejo, irmão Renato, e já faço aqui as minhas considerações finais, pode ser? Amém. Pronto. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, que até agora tem nos dado esta honra, né, irmãos, de estar nos acompanhando aqui, aprendendo a palavra de Deus por ocasião da 8ª lição, não é? E desde já que Deus continue abençoando a tua vida, que seja de bênção para a sua vida. Se você está assistindo agora, né, na live ou no gravado, que Deus te abençoe sempre, tá certo? Então, para mim, é um motivo de alegria. Queremos agradecer ao nosso irmão Renato, ao nosso irmão Cleberson, diácono da igreja, que aqui estamos juntos para somar em prol do reino de Deus. Amém? Amém. Irmão Cleber, deixe suas saudações finais. O senhor pode deixar suas saudações finais, irmão Cleber? Travou. Deu uma travadinha. Irmão Cleber, se o senhor pode deixar suas saudações finais agora? Voltou agora, não foi? Voltou. Logo no final, rapaz. Glorificamos a Deus pela a vida do nosso irmão Renato, nosso diácono Vinícius, né? E todos os irmãos, vi aí que entrou muita gente, o povo interagindo, o povo estudando conosco, né? Isso é importante, o estudo da palavra de Deus, ela é coletiva, e a gente aprende um com os outros, né? E é muito importante a escola bíblica dominical. Então, queremos louvar a Deus e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, nessa live. Só relembrando, né, que também vamos ter ali a distribuição de sopão, né, para toda aquela comunidade ali de Estrada Miroeira, de Santa Casa ali, né? Os irmãos que não conhecem, fica ali na Mangueira, irmão, bem na curva para quem vai para Santa Casa. Os irmãos estão todos convidados, distribuição de sopão, né? Vai ter ali uma assessoria jurídica, como o diácono Vinícius falou, corte de cabelo, aferição de pressão, né? E vai ser de bênção. E também, o mais importante, né? Louvor, ministração da palavra, né? E vai ser de bênção para a glória de Deus. A partir das 9 horas da manhã, já estamos ali, a partir das 9 horas, né? Para estar ali no momento de adoração, de louvor, de ministração da palavra, né? Distribuindo alimentos também. E a obra social, né? A social e a espiritual. E o nome do Senhor vai ser glorificado para todo sempre, né? Amém? Que Deus abençoe os irmãos e obrigado, irmão Renato, mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Eu agradeço ao nosso irmão Vinícius, ao nosso irmão também Cleberson e a todos que participaram. E quem quiser assistir do começo, vai lá no nosso canal no YouTube, Assunto Bíblico com Renato Farias, que vai estar lá esse vídeo gravado para a glória de Deus. E também agradecendo a todos. E até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Na paz, irmão Cleberson. Amém. Deus abençoe. Amém.